Olá pessoal, tudo bem? Como é que está? Eu vou tentar passar esse vídeo aqui com vocês, porque devido à falta da nossa aula, né? Da semana do dia 12, como foi a atividade com as crianças, então nós não tivemos a nossa aula por conta que o nosso espaço foi utilizado, né? Para a programação das crianças. Mas para que a gente não tenha esse atraso, eu vou passar vídeos para que vocês possam ter essa aula em vídeo, né? Também peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque essa semana também eu fiz um procedimento no olho direito, tá até um pouquinho inchado, e eu não tô podendo, assim, forçar muito a minha visão em questão da leitura. Mas eu consegui fazer um resumo, né? Ontem eu fui ao médico e fiz a revisão, deu uma melhorada bastante, já tô liberada para ler. E aí eu fiz um pequeno resumo que vou tentar passar agora para vocês, tá bom? E eu vou pedir para vocês que estejam sempre se esforçando, assistam um vídeo, no final eu vou colocar uma atividade, leia a sua apostila, que tem mais alguns detalhes, tem os textos bíblicos. Tenha esse cuidado, porque assim, o que nós estamos passando em aula é um resumo, então você tem que buscar acréscimo, veja vídeo, leia livros, veja os versículos bíblicos, revise a matéria. Você precisa colocar isso na sua agenda. Você não vai ter tempo de estudar. Você entendeu? Se você não se forçar a ter esse tempo, separe na sua agenda. Assim como você religiosamente tem o seu horário de trabalho, você também precisa separar o seu tempo de estudo em casa, porque praticamente o nosso estudo, ele é um estudo, você se torna um autodidata, a gente dá um caminho e você tem que prosseguir percorrendo esse caminho, então se esforce para isso, viu? E daqui para o final do ano a gente vai ter algumas interrupções, porque daqui para frente vem algumas atividades que acabam nos impedindo de termos a aula presencial. E aí nós vamos precisar que você tenha uma dedicação maior. Por quê? Por quê, Hilde? Porque são assuntos mais complexos daqui para frente, né? Você tem visto no teor das aulas que, por mais que eu tente simplificar, ele são assuntos mais complexos, que eu preciso forçar minha mente para compreender, né? Atributos divinos, quem é Deus, isso não é de fácil absorção da nossa mente entender, porque é algo além, né, da nossa capacidade de entender Deus, né? A gente entende aquilo que Deus nos revela, então eu preciso realmente me dedicar tempo para poder compreender essas coisas. Eu vou usar mais uma vez o exemplo de Ana Maria, que é uma pessoa que tem a cada dia, assim, usado, né, do meu privado lá para compartilhar as suas interpretações, o que ela tem entendido, tem tirado suas dúvidas, tem compartilhado seu crescimento. Isso é uma forma também da gente avaliar e também de ajudar você. Se você tiver alguma dúvida, se algo está sendo um pouquinho complicado, não tenha receio. Pode passar uma mensagenzinha no meu privado, né? Pode compartilhar comigo, expor alguma opinião, que isso vai te ajudar e eu posso também te ajudar, tá bom? E aí nós vamos partir aqui para mais essa etapa. Como eu falei, um suprassumo aqui que eu fiz para que a gente possa te ajudar melhor a respeito disso. Outra coisa também, eu tô com um pouquinho de dificuldade em termos da leitura ainda, tá? Posso dar uma gaguejada aqui, mas eu gostaria de começar lendo o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 14. Se você quiser abrir aí o texto para que possa acompanhar essa leitura, eu agradeço, tá bom? Hebreus 1, de 1 a 14, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressão da imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra de Deus, do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade na altura.
feito tanto mais excelente do que os homens, quando herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? Pelo qual disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz de seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo. Os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, a gente consegue ver aqui o apóstolo Paulo ressaltando aqui os atributos divinos de Jesus, a sua posição como parte da Trindade. E aí nós vamos, nesta oportunidade, falar sobre uma das doutrinas centrais da Escritura, ou posso até dizer a doutrina central, que é a cristologia, ou todo o estudo sobre Cristo, né? Todo crente ele precisa e deve saber profundamente esse ensino para que possa crescer no conhecimento do Filho de Deus. Nesta era, a Santíssima Trindade escolheu exaltar o Filho. Quando estudamos a Bíblia, nós podemos perceber claramente que Cristo é o tema principal de Gênesis e Apocalipse. Então, lá em Gênesis 3,15, onde há a promessa que o filho, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, a gente já vê a projeção de Cristo como Salvador. O texto que nós acabamos de ler, que exalta e qual a função de Cristo, né, a favor dos que hão herdar a salvação, o plano da salvação aí a gente vê. Né? E Filipenses 2,9 é um outro texto que ressalta sobre isso, Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, né? O título Cristo, esse título Cristo, é a forma grega da palavra Messias, que vem em hebraico. Então, quando eu falo Cristo e Messias, é a mesma palavra, né? Só que de idioma diferente. Cristo é a palavra pronunciada no grego, Messias no hebraico, que literalmente significa ungido. A palavra é sugerida pelo costume de se ungir com óleo como símbolo de consagração divina para servir. Nesse caso, o sacerdote, às vezes, o ungido, que era particularmente aplicado aos reis de Israel, que reinava como representantes do Senhor. 2 Samuel 1,14 mostra esse ato, né, da unção feita pelos sacerdotes a reis e a alguém para o serviço, né? Convido você para que nós possamos aprender juntos sobre a humanidade de Cristo, seu nascimento, suas fraquezas, suas limitações, sua impecabilidade, que isso é importantíssimo. Por que era necessário que Jesus Cristo fosse plenamente humano? É uma das perguntas, né, que nós precisamos de resposta. A divindade de Cristo também será destacada nesse comentário. E a necessidade da divindade de Cristo e as garantias de que Jesus era, sem dúvida alguma, né, plenamente divino. Então, nós vamos falar um pouquinho no primeiro tópico aqui sobre Cristo e sua humanidade.
Iniciaremos falando com respeito à humanidade de Cristo. Assim faremos uma consideração sobre o nascimento virginal. A Bíblia afirma que Jesus foi concebido no ventre de Maria, sua mãe, por obra sobrenatural do Espírito Santo, sem a participação do seu pai humano, né? Tendo em vista a predição que está lá em Gênesis 3,15, que diz que a semente da mulher, que da semente da mulher Deus levantaria um que feriria a cabeça da serpente. Lucas 1,35 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Esse texto também você vai ver em Mateus 1,18, essa mesma referência. O nascimento virginal de Cristo é uma recordação inequívoca de que a salvação jamais virá por mérito humano, porém, é obra exclusiva do próprio Deus. Gálatas 4, de 4 a 5, afirma isso. O nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade da pessoa de Cristo. O Pai nos mostra claramente, através desse ato, que o Filho é plenamente humano como um de nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai ver também lá em Filipenses 2,8, confere lá, você vai ver, está escrito assim, ou melhor, né? Você vai ver falando sobre Jesus se tornando um de nós. Outro texto que a palavra de Deus vai falar sobre esse nascimento, né? Diz assim, achando... Deixa eu ler aqui já o versículo. Filipenses 2,8 diz assim, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência de Cristo, né? A plena humanidade de Cristo é evidenciada pelo nascimento incomum por meio de uma mulher e sua plena divindade é revelada em sua concepção no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Lucas 1,35 vai falar isso, né? Que é algo extraordinário que aconteceu na concepção de Jesus, que ele não foi afetado pela herança do pecado de Adão ou do pecado original, como foram dados aos outros seres humanos. A Bíblia considera a afirmação do anjo Gabriel a Maria que diz, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Não devemos, assim, desprezar essa característica, né? Esse nascimento foi exclusivamente de Jesus. Devemos entender que todas as etapas desse nascimento, até a sua maturidade, foram cumpridas na vida de Jesus. Ele nasceu como todos os bebês nascem. Lucas, pode abrir aí, Lucas capítulo 2, pode deixar aberto aí, você pode verificar o versículo 7, que esse nascimento foi como todas as outras crianças, toda parte que comprova a sua humanidade. Ele teve sua infância em Nazaré, verso 40, vai mostrar essa infância de Jesus, Lucas 2,40. Em Lucas 2,52, vai afirmar que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O processo do seu crescimento é humano. Em João 4,6, vai mostrar que Jesus ele se cansava. Em muitos momentos nós vamos ver que Jesus ele descansava, ele dormia, ele sentia esse cansaço, que são características humanas. João 19,28, ele sentiu sede, né? Vários momentos nós vamos ver, em 2 momentos, Jesus declarando essa característica humana, quando ele senta no poço da mulher samaritana, né? E ele pede água para beber, é uma declaração que ele sente sede. Ali também demonstra que ele sentiu o cansaço que ele espera.
tudo bem que aquela espera foi um propósito, né, de se revelar àquela mulher. E também na cruz, quando ele afirma, tenho sede, né, e que lhe dão ali vinagre, né. Ele sente fome, Mateus 14:2, e também no deserto ele jejuou, né? 40 dias e 40 noites, onde esteve entre as férias e os anjos os serviam. Mostra também a sua característica humana, que ele sente fome. Onde está isso? Marcos 1:13 e Mateus 4:11. Como esse mesmo corpo humano, Jesus foi torturado e enfrentou a agonia da crucificação e morte, que também é uma característica da sua humanidade, né? Como Deus, ele não morre, mas como homem, na sua característica de homem, né, ele vai morrer na cruz. A Bíblia também afirma que o seu corpo foi sepultado, mas ao terceiro dia após a morte, Jesus ressuscitou com um corpo humano, físico ainda, que não glorificado, né? E já não sujeito a fraqueza, enfermidade ou morte, né? Os textos que provam esta ressurreição e essa questão está lá em Lucas 24:39, verso 39, o verso 42, João 20:17, João 20:27, João 21, do 9 ao 13. Nesse mesmo corpo humano, ainda que glorificado, Jesus também ascendeu ao céu, né? João 16:28 e João 17:11. Ele afirmou que veio do Pai, que ao Pai voltaria após a ressurreição. Jesus, ainda que era um corpo humano com carne e osso, porém tornado imortal, livre das fraquezas e do tipo de corpo que os salvos terão na ressurreição e na volta de Cristo, né? Essa transformação, isso aqui é uma promessa muito boa para a gente, porque quando a Bíblia fala que nós teremos corpos transformados nesse processo da ressurreição, do arrebatamento, é o que Jesus também teve, um corpo livre, transformado, livre da morte, da dor, da doença, das fraquezas e tudo. Jesus também, pelo fato de ser humano, passou por processo de aprendizado como qualquer outra criança, né? Comer, falar, ler, escrever, obedecer aos pais, Hebreus 5:8, né? Jesus possuía uma mente humana como nós. Jesus possuía uma alma humana e emoções humanas, como nós. Veja lá João 12:27. Vá anotando esses textos aí para você dar uma conferida depois, tá? Na nossa apostila também tem uma série de versículos que vai nos falar sobre isso. João 13:21, Mateus 26:38. Por ter emoções, Jesus admirava, né? Mateus 8:10, olha lá. João chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. É o texto que a gente já conhece, o menor versículo da Bíblia, João 11:35, e Jesus chorou. Aprendeu a obediência através do sofrimento, Hebreus 5:8, 9. Foi tentado, como afirma a Bíblia, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo tentado sem pecado. Hebreus 14:15, esse versículo. Por isso que Jesus conhece as nossas necessidades, né? Ele foi tentado, não pecou, mas ele sabe, né, das dificuldades e da nossa necessidade de aprender a obediência. A impecabilidade de Jesus é ensinada frequentemente no Novo Testamento, em que Cristo não se pode achar nenhum erro. Ele foi perfeito como homem, revelando a plena humanidade, e tinha a graça de Deus. Lucas 2:40. Satanás foi incapaz de obter sucesso ao tentá-lo. Seus oponentes não lhe podiam apontar pecado algum, e quando ao questionamento seria impossível Jesus, e quanto desculpa, gente, como eu falei para você, a minha leitura está um pouquinho complicada aqui, viu? E quanto ao questionamento, seria possível Jesus ter pecado?
Nos ensina as Escrituras que Jesus possuía tanto a natureza humana como a divina, e se tivesse pecado, implicaria tanto em uma como na outra. Daí então concluímos que isso não era possível, pois a união da sua natureza humana e a divina em uma pessoa o impedia de pecar, né? Quero passar aqui uma pequena tabelinha aqui para vocês sobre algo importante, né? Era necessário que Jesus fosse plenamente humano por vários motivos, como nos ensina a Bíblia. Lembra a pergunta que eu fiz no início? Por que era necessário Jesus ser plenamente humano? Anote isso aí se você quiser, tá bom? Grava aí essa. Primeiro, para possibilitar uma obediência representativa, como o nosso representante obedeceu em nosso lugar. Segundo, para ser um sacrifício substitutivo, Jesus precisava e deveria ser homem para que pudesse ser a propiciação em nosso lugar, ou a substituição. Terceiro, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Quarto, para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Quinto, para ser nosso exemplo e padrão de vida. Sexto, para ser padrão do nosso corpo redimido. E sétimo, para compadecer-se como sumo sacerdote. Então, são essas aí as necessidades, né, da humanidade de Cristo. Veja quanto isso é importante, né? Só poderia ser um substituir o homem, porque o homem pecou e ele, por isso também essa característica dele ser o segundo Adão, né? O domínio volta. Lembra quando em uma aula eu disse que o homem ele tinha uma função, ele tinha ali uma vara de autoridade, né? Ele tinha autoridade sobre essa criação, de zelar por ela, de dar nomes aos animais, de cuidar. Então, ele tinha essa responsabilidade. No momento do pecado, ele perde, né, essa vara de autoridade. Mas em Cristo lhe é voltado a autoridade como homem, né? E também como Deus. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, né? Então é uma forma que a gente acaba aprendendo essas coisas bem interessantes aí da necessidade da humanidade de Cristo para que nós pudéssemos ter a redenção, tá? O plano de Deus, ele é perfeito. Segundo tópico aí, a divindade de Cristo. Vamos lá? A Bíblia assegura que Jesus era Deus em carne humana. Aqui o termo é encarnação, o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. De revelação, encontramos inúmeras declarações de que Jesus é Deus ou de que é divino. Existe passagem que usa esta mesma palavra grega, theos, Deus, que é atribuída a Deus Pai e também é usada em referência a Jesus. Então, nós vamos ver isso lá em João 1, de 1 a 18. No princípio era o verbo, lembra? Romanos 9, 5, Tito 2, 3, Hebreus 1, 8 e 2 Pedro 1, 1. Temos como exemplo uma passagem messiânica no Velho Testamento, né, do nome de Deus aplicado a Cristo. Está lá em Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Tel, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra Senhor, Kyrios, é atribuída a Cristo. É uma palavra que revela respeito no tratamento. Significa também padrão para um servo ou escravo. Esta palavra ainda é utilizada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, né, como Javé ou Yavé.
É o nome do Criador e mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente. A palavra Kyrios é empregada para traduzir o nome do Senhor 6.814 vezes no Antigo Testamento. Curiosidade aí para você. Quando a palavra Kyrios é utilizada no Novo Testamento em relação a Jesus, está expressando que ele é o Messias. Lembra? Ungido, que é o Senhor Deus. Jesus usa o mesmo termo veterotestamentário, Kyrios, em Salmos 101, 1, para referir-se a ele próprio. Em 1 Coríntios 8:6 e 12:3, Paulo também utiliza a mesma palavra na referência de Cristo. Outros textos que alegam a divindade de Jesus, né? João 8:57, anota aí. Êxodo 3:14. Apocalipse 22:13. João 1:1 e João 1:14. Anotaram aí? A frase filho do homem como significado que alguém é igual a Deus Pai. Essa afirmação, quando fala filho do homem, né, significa que é alguém que é igual a Deus e Pai, né? Vamos ver aí Mateus 16:13, Lucas 9:18. Notou? Que alude a Daniel 7:13-14. Daniel 7:14. Que fala sobre o Filho do Homem e Jesus possuía outros atributos que reivindica a sua divindade, sua onipotência, sua eternidade, soberania divina. Outra ratificação clara da divindade de Cristo é o fato de ele ser considerado digno de culto. Somente Deus pode ser adorado. Em toda a Bíblia é apontado. Você vê episódios em que os anjos aparecem, né? E que alguém vai reverenciar, ele fala, levante, porque eu sou conservo seu. Os anjos, ele não aceitam a adoração, porque a adoração só é mente entregue a Deus, né? Eu lembro que quando criança, os mais velhos, eles sempre, quando a gente falava assim, adoro uma comida, sempre tinha aquela observação, né? Não se adora comigo, não se adora, a adoração só a Deus. A gente usa esse termo muito para dizer quando a gente gosta demais de uma coisa, né? E antigamente tinha-se tanta reverência a respeito disso, e era um princípio ensinado, né? E é interessante quando a gente aborda esses princípios, porque isso fica lá inculcado na nossa mente, né? Para que a gente não banalize essa questão da adoração. E isso revolta, retorna à mente. Às vezes, quando alguém fala, né, eu adoro isso, às vezes eu até falo, eu adoro isso. Eu sempre procuro trocar para dizer, eu amo sorvete, eu amo essa comida. Porque isso já está tão batido na minha mente que adorar é só a Deus, que só Ele é digno de culto, né, de louvor e adoração. Então, essa palavra, de tanto que me corrigiram na minha infância, eu já aplico isso também no meu dia a dia, evitando usar esse termo de adorar, para poder a minha mente continuar clara, né, de que adoração. E isso faz também com que a gente perceba e faça sempre uma análise na nossa vida, né, de o que tem sido prioridade na minha vida. Então, a importância do lugar de Deus na minha vida, porque às vezes a gente substitui aí com algumas outras práticas, né? Então, você vai ver essa dignidade de culto lá em Apocalipse 19:10, nota aí, para você olhar daqui a pouquinho. Filipenses 2:9-11. Hebreus 1:6. Volta lá para Apocalipse. Apocalipse 5:12 e 13. Jesus reivindica uma comunhão e um conhecimento divino. Afirmava revelar a essência do Pai em si mesmo e assumiu prerrogativas divinas, como a sua onipresença, Mateus 18:20, poder de perdoar pecados, Mateus 2:5-10. Lembra
quando o paralítico é descido lá, né, daquele buraco, os 4 amigos desce o paralítico lá, e que Jesus usa a expressão, perdoados estão os vossos pecados, e todo mundo questiona isso, né? Tá, ele falou assim, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele também fala, ou é mais fácil, perdoar pecados ou curar? E ele fala para que ele levanta e anda. E esse milagre mostra essa autoridade de Cristo, de Jesus. Ele está revelando ali a sua autoridade de perdoar pecados, que somente Deus pode fazer isso. Poder de ressuscitar mortos, né? A gente vê lá 2 episódios bíblicos também. Lembra da viúva que desce, que leva o seu filho ali, que o Senhor toca, Jesus toca no esquife daquele jovem e ele ressuscita. Ele ressuscita também a Lázaro, né? E aí, alguns episódios que mostram essa autoridade, poder, né? Que somente Deus pode fazer. O próprio Jesus ressuscita pelo poder de Deus. Então, tem algumas referências aí, né? João 6, 39, 40, 44, 54, aliás. João 11, 25, João 10, 17 e 18. Jesus proclamou-se juiz e árbitro do destino humano. João 5, 22. Ele exigia uma rendição, uma lealdade que somente Deus tem direito e podia reivindicar. Insistia em uma absoluta rendição por parte dos seus seguidores, resignação, resiliência. Era o que Deus exigia isso. Mateus 10, 37, Lucas 14, 23 e 33. Procura aí, dá uma lidazinha nessa referência. Cristo é plenamente divino. O Novo Testamento declara repetidas vezes a divindade plena e absoluta de Jesus. Foi do agrado do Pai que nele resistisse toda a plenitude. Jesus é corretamente chamado de Emanuel, Deus conosco, em Mateus 1, 23. A Bíblia nos exorta para não ultrapassarmos o ensino de Cristo, mas que permanecemos inabaláveis na sua doutrina. Então, isso é importantíssimo, né? Terceiro tópico, a obra de Cristo. A obra suprema de Cristo que Cristo consumou foi gente, perdão aqui. A obra suprema de Cristo que Cristo consumou foi a de morrer pelos nossos pecados e o pecado do mundo. Qual é a obra primordial? Ele morreu pelos nossos pecados. Toda vez que a gente vai pregar o evangelho, é isso que a gente fala. Somos pecadores, separados de Deus, e Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Plano de salvação. Né? Mateus 1, 21, João 1, 29. Na sua obra expiatória, temos a sua morte, ressurreição e ascensão. Ele não somente deveria morrer por nós, mas também viver por nós. Isso é importante. Se Cristo tivesse permanecido morto, teria só sido mais um profeta, mais um revolucionário, como muitos querem dizer que ele foi, né? A importância da ressurreição. A cruz é tão importante quanto a ressurreição. Se Jesus tivesse morrido na cruz e não ressuscitado, né, a obra não seria completa. Então, é importante, né, essa Páscoa. A ressurreição de Cristo é importantíssima, porque ele não permaneceu, ele pagou o preço, ele venceu a morte, né? Então, é muito importante saber disso, né?
não somente devia ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. Romanos 8, 34, 4, 25 e 5, 10. Então, eu vou repetir aqui esse tópico aqui, né, esse parágrafo. Ele diz, ele não somente deveria morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. Então, a obra de Cristo, ela é perfeita. A obra da expiação que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação está fundamentada nas Escrituras. A expressão tem duas causas, o amor e a justiça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? A justiça de Deus, todavia, exigiu uma punição pelos pecados dos homens. Por isso, a nossa comunhão com Deus só pode ser restaurada se a penalidade fosse paga. Há uma justiça, né? Tem que se impetrar a justiça. Veja lá Colossenses 2,14, né? Então, ele precisa impetrar a justiça. Assim, Deus, Pai, envia seu Filho Cristo para ser a propiciação, a substituição do nosso, né? Para pagar por nós o cordeiro que substituiu, né? O sacrifício. Então, 1 Coríntios 1,30, Romanos 3, 25. Tá uma lidazinha aí. Cristo enfrentou a ira divina em nosso lugar para que nos propiciassem a Deus através do seu sacrifício substitutivo. Mateus 26, 39. Por meio da obra expiatória de Cristo, Deus manifesta a sua justiça sobre o pecado. Romanos 3, 26. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo, gente, é reconfortante, né? Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido, olha só, ele foi a propiciação. O juízo foi impetrado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo, a justiça de Deus teve que ser impetrada para que a gente pudesse ter. Então, o castigo caiu sobre Cristo. É amor demais, gente, né? Sobre Cristo. E aí, nós temos a cura por isso. O evento mais importante, a doutrina central do Novo Testamento, resume-se na seguinte palavra: Cristo morreu. Esse foi o evento. Por nossos pecados, a doutrina, né? Então, 1 Coríntios 15, 3 diz que a morte expiatória de Cristo é o fato que caracteriza a religião cristã. Então, o cristianismo se baseia na morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tá bom? A necessidade da expiação é a consequência de dois fatos: a santidade de Deus e a pecabilidade do homem. A reação da santidade de Deus contra a pecabilidade do homem é conhecida como sua ira, o qual pode ser satisfeita mediante a expiação. Então, assim, a justiça de Deus, a ira de Deus está sobre o pecado. Então, essa justiça né, a reação de Deus em relação ao pecado é essa ira, né? A ira de Deus é contra o pecado da humanidade. E essa ira, ela pode ser aplacada quando esse pecado é expiado, ou seja, quando é retirado esse pecado. Então, essa ira é aplacada. Então, Deus, ele vem na sua ira contra a humanidade, mas a gente vê a justiça e o amor, porque ele está irado contra o pecado, mas ele vem com a solução para tirar o pecado e tornar o homem acessível. Que coisa, né, gente? É muito bonito. Havia, portanto, a necessidade da expiação com base na decisão soberana de Deus, mesmo não sendo ele obrigá-lo a fazer, porque ele poderia ter condenado para sempre os homens.
a prisão eterna. Mas Deus decidiu nos salvar por meio da sua graça. Somente o sangue de Jesus, ou seja, sua morte, seria capaz de remover o pecado. A natureza da salvação tem dois aspectos: a obediência de Cristo por nós, pela qual cumpriu as exigências da lei e em nosso lugar, sendo perfeitamente obediente à vontade de Deus Pai, como nosso representante. E o sofrimento de Cristo por nós, pelos quais recebeu o castigo pelos nossos pecados ao morrer em nosso lugar. O homem rompeu a sua comunhão com o Criador, ficando diante de um grande obstáculo, o pecado, o qual é impossível de ser removido pelo próprio homem. O pecado é essencialmente um ataque contra a honra e a santidade de Deus. A rebelião contra Deus pelos pecados deliberados, o homem prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus. E por algum tempo tornou-se autônomo. Portanto, a salvação deveria vir da parte de Deus como indicativo do próprio, né? E Deus assim fez. Ele morreu, ele enviou seu filho do céu à terra para remover esse obstáculo e dessa maneira reconciliou os homens com Deus ao morrer pelos nossos pecados. É bem interessante a gente entender isso. É por isso que nosso coração se torna submisso, grato e obediente. Que quando a gente entende a respeito desta obra de Cristo, esta graça e esse amor de Cristo, é entender o seguinte: Deus, na sua grandeza, sendo quem Ele é, e pela sua ira, o homem deliberadamente declara que não precisa de Deus. Como criação, isso é impossível. Nós precisamos. Por mais que nós queremos não precisar dele, nós dependemos dele. Mesmo na rebelião, nós dependemos dele. Porque o ar que respira, tudo, a vida depende dele. Ele falou assim, a alma que pecou, essa morrerá. Ele poderia implementar a sua ira, implantar a sua ira. É ou não é? O que nós somos para que Deus não cumprisse a sua palavra? Você está entendendo? Nós não somos nada. Ele poderia ter resolvido o problema ali. O homem pecou, destruiu a humanidade. No dilúvio poderia ter destruído de novo. Acabou. Pronto. Sanou o problema. Retirou o pecado, retirou a humanidade. Acabou. Não teria nenhum problema. Só que ele decidiu criar um plano para resgatar a humanidade. Ele quis fazer isso. Ele quis ensinar o amor, mostrar o seu atributo nas regiões celestiais e também a nós, seres humanos. Deus, ele mostra a sua graça, que ele é um Deus misericordioso, que ele é um Deus bondoso, um Deus paciente, um Deus gracioso. Ele mostra isso para os anjos. Fala assim, olha, eu sou gracioso, olha como eu sou gracioso. Eu posso pegar o ser humano finito, todo uma criação, e posso dar a ele uma segunda chance, posso reverter, posso pagar o preço dele. Eu tenho o poder de aniquilá-lo. Sou livre para isso, mas eu quero mostrar para vocês que eu tenho capacidade de amar, que eu tenho um atributo, que é uma paciência, que é a misericórdia. Eu quero mostrar esse atributo para vocês. Ele mostra também para os anjos caídos. Ele fala assim, vocês rebelaram, o juízo está sobre vocês, mas eu posso mostrar para vocês que eu posso ser misericordioso, gracioso, bondoso e amoroso. Olha o que eu vou fazer com uma criação que é inferior a vocês. Ele mostra para todo o inferno essa grandeza. E ele mostra para nós. Então nós não temos como chegar para Deus e dizer assim, eu quero que seja do meu jeito. Porque Deus já nos está presenteando com sua graça. Então a humanidade, ela está caminhando dentro do pecado porque muitos acham que eles têm um direito, que eles podem se salvar, que eles podem desobedecer. E por isso essa degradação. E Deus ainda na sua paciência, ele prorroga esse tempo para que mais e mais pessoas possam ser salvas. Então assim, a obra de Cristo é uma obra de amor, de graça,
de misericórdia, bondade e paciência de Deus. Mostra também os atributos, revela os atributos de Deus. E por isso que nós precisamos desfrutar disso, ser gratos todos os dias, quebrantarmos diante de Deus, receber desse benefício a cada dia. E quero concluir dizendo que Cristo é a palavra ou o verbo, porque por meio dele, Deus revelou sua atitude, sua vontade, seu propósito e através dele também se deu a conhecer ao mundo. O eterno Deus se expressa a si mesmo por meio do Filho, o qual é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. Cristo é a palavra de Deus demonstrando-a em pessoa. O Verbo eterno se fez carne. João 1:14. Tomou sobre si mesmo a natureza humana, verdadeiro homem, a fim de revelar o Deus Santo por meio de uma personalidade humana. Tá bom? Nós terminamos a nossa aula, o nosso resumo de aula de Cristologia através disso. Reforço tudo o que eu disse no início da aula. Isso aqui é um resumo. Isso aqui é uma porta abrindo para o caminho. Estude, leia os textos bíblicos, vá lá na nossa apostila, o tópico de Cristologia, doutrina de Cristo. Leia lá o que está escrito, tem mais algumas informações. Procure ler os textos bíblicos, medite no texto bíblico, o Espírito Santo fará a obra na sua vida, tá bom? De trazer a compreensão. Pesquise um pouquinho mais, assista, né? Algumas pregações, algumas mensagens sobre isso, né? De nomes que sejam referência, para que você possa crescer mais nesse conhecimento e na graça. Agora anota aí, pega papel e caneta. Eu vou fazer um questionário e gostaria que você respondesse, né? Isso aí, dá uma pesquisada, poucas palavras, tá bom? Eu só quero, primeiro, perceber que você entendeu e quero que você estude para você gravar isso, tá? É um exercício de fixação, tá bom? Vocês vão escrever, depois vocês podem me enviar de novo, que a gente vai colocar na pastinha, observando, avaliando aí. Qualquer dúvida, meu número privado está à disposição. Primeiro, explique a impecabilidade de Cristo. Impecabilidade, que Cristo não pecou. Explica isso aí com suas palavras, né? Faz aí umas 2 linhazinhas explicando a impecabilidade de Cristo. Anotou? Segundo, o que é encarnação segundo o Novo Testamento? O que é encarnação segundo o Novo Testamento? 3. A palavra Kyrios é utilizada no Novo Testamento em relação a Jesus. O que está expressando? Lembra que eu falei aí no tópico? Olha a aula que eu falei sobre isso. Né? 4. A necessidade da expiação é consequência de 2 fatos. Quais são eles? Por que é a necessidade da expiação? Falei aí no finalzinho da aula, viu? Como podemos resumir o evento mais importante da doutrina central do Novo Testamento em poucas palavras? Como podemos resumir o evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento em poucas palavras? Último tópico aí que eu falei, volta aí a fita, você vai ver aí que eu falei 3 coisas importantes aí, tá bom? Tá facinho, né? Ouça a explicação e responda, tá bom? Dá uma pesquisadinha aí para fixar esse assunto, para ver se você conseguiu entender a nossa aula. Qualquer dificuldade, gente, estou aqui à disposição. Um grande beijo, que Deus nos abençoe.